Olá pessoal, esse é mais um Maconhômetro Educação, começando um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GEPED, com a proposta de debater, problematizar e trocar diferentes ideias sobre o conceito de educação para as drogas. O GEPED é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que tem por objetivo fomentar pesquisas e discussões sobre questões relacionadas às drogas no campo da educação em suas várias dimensões. E você pode encontrar tudo sobre o GEPED no site www.geped.net. Eu sou Francisco Coelho, pesquisador do GEPED e na pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde, no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. E eu sou Luciana Bessa, professora aposentada da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, onde fui responsável por 4 edições do concurso Tirando a Droga de Cena, doutora em Educação pela UERJ e pesquisadora do GEPED. Aqui no Maconhômetro Educação, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas voltadas para o universo do uso de diferentes substâncias e seus atravessamentos. Esse é o nosso 12º episódio e hoje nós temos a alegria de receber para trocar com a gente Laila Waldenberg, que é artista plástica, professora, cientista política e pesquisadora ligada aos grupos de pesquisa Temporalidades Inconciliáveis, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ, o PPGartes UERJ, e o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, GEPED-UERJ. Ela também é uma colaboradora do projeto Cannabis Monitor Brasil. Olá, Laila, seja bem-vinda ao Maconhômetro Educação. Obrigado por topar o nosso convite e é sempre um prazer aqui te receber para a gente trocar essa bola. Oi, gente, Bessa, Francisco, ouvintes. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou fã do Maconhômetro de vocês, né? E vocês também são do meu grupo de pesquisa, né, GEPED, a gente é do mesmo grupo, então poder trocar essa ideia com vocês sobre redução de danos, educação sobre drogas, vai ser muito legal agora. Laila, para início de conversa, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência e como seu trabalho no campo das artes, ele te conduz ao tema da educação para as drogas. Conta para a gente. Muito interessante, Francisco, eu estava falando antes de começar o programa com a Luciana, né, de como a experiência de estar aqui no backstage, né, agora do Maconhômetro, geralmente sou ouvinte, né, aí agora estar aqui sendo entrevistada, faz a gente voltar nesses lugares na nossa cabeça de como que a gente chegou nos lugares, qual foi o percurso que a gente fez. E eu fico achando que eu fico sempre voltando os mesmos temas em outros momentos, né, então acho que a arte sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei da parte musical também, sempre tive ligada. E acabei fazendo uma faculdade de ciência política logo antes de fazer a faculdade de artes, né? E acho que isso que me deu um embasamento e também uma fadiga, uma estafa em algum lugar mental para realmente enveredar e ter coragem de assumir um pouco esse lado artístico. E acho que justamente por ter essa ligação já com querer ser professora ou achar que a parte artística poderia me dar alguns tipos de ferramentas para trabalhar nesse campo, né? Então, acho que eu fico sempre revisitando esses lugares e agora que eu estudo na parte de educação sobre drogas, né, na parte de ensino em biociências e saúde, eu fico vendo que eu consegui voltar, né, com esses três aspectos, né, tanto da política, quanto da arte, quanto da educação na minha pesquisa. No mestrado, né, eu fiz com a temática ligada à arte, educação e Libras. Então tinha uma parte sentimental ali também que eu queria, mais sensível, que eu queria conseguir abstrair ali dos alunos, só que foi atravessado também pela pandemia. E acho que eu fiquei com isso muito latente, que eu queria ter essa parte artística continuada no meu doutorado. E como eu estava já ligada a ser professora, né, eu sou professora de artes em 2 redes municipais, eu estava vivendo esse dia a dia, né, com os alunos e acho que ouvindo muitos relatos deles e sendo impactada por isso e acho que acaba sendo atravessada, né? Acho que a educação sobre drogas acabou me atravessando. Acho que de alguma forma também já tinha algum envolvimento com a parte mais ativista, por causa da Marcha da Maconha,
já tinha também o fato de ter algum conhecimento, né, nessa área, por gostar, me interessar e ter o contato com o Cannabis Monitor também, ser colaboradora. Acho que isso tudo me traz um pouco desse embasamento para estar nesse lugar, querendo repensar algumas coisas, né, querendo propor algumas coisas também, unindo essas 3 áreas, né, tanto política quanto arte, quanto drogas, né, pensando essa parte na educação. Aí por isso eu acabo trazendo o fanzine, né, são esses artefatos, né, artesanais, são publicações autorais, acessíveis, tem esse aspecto também que hoje em dia a gente chama de do it yourself, né, que é o faça você mesmo, de diversas formas ele pode ser apresentado, mas é geralmente visto como uma forma de resistência e expressão cultural. Então acaba oferecendo algumas alternativas, tanto à cultura de massa, quanto à lógica do consumo, e essas estruturas de produção de livros ou materiais de divulgação, enfim, realmente de produção de conhecimento, né? Eu entrei no ano passado no doutorado da Fiocruz, no ensino de biociências e saúde, e a minha ideia é justamente conseguir pensar o que esses estudantes estão produzindo visualmente nessa temática das drogas, né? Analisar o que eles produzem, como que eles representam essas vivências deles, porque o fanzine ele tem esse caráter bastante pessoal e também de conseguir transmitir uma cultura local, né, de um determinado grupo. Então até acaba sendo um pouco paradoxal ou irônico, né, porque ao mesmo tempo que ele depende de caráter, uma coisa muito pessoal, muito local, ele também precisa se sustentar, ter uma base de alguma forma, né. Então acho que era isso a pergunta, né. Laila, você já até antecipou um pouquinho de alguns trabalhos e iniciativas que você desenvolve no campo da educação para as drogas, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa proposta, né, que até está atravessando o seu trabalho de doutorado, de ter essa tríade política, artes, educação para drogas, junto com os alunos. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais dessa sua experiência e como é que ela impacta, né, a sua trajetória até acadêmica. Sim, muito legal essa pergunta, porque a gente acaba olhando novamente, né, nessa perspectiva, outra perspectiva sobre a nossa trajetória, né? E acho que tem realmente um pouco dessas 3 coisas, mas tentando ver na parte de produção, realmente, eu acho que a minha produção acaba sendo tanto acadêmica, né, no sentido de artigos, pesquisa e ligada a grupos de pesquisa, um pouco nessa sala de aula, né, também querendo propor e ver o que os alunos têm a propor sobre as temáticas ou as questões que eu possa trazer, e também artística, né, porque acho que uma coisa que acabou me atraindo para poder participar ativamente em algum momento da Marcha da Maconha do Rio foi participar de oficina de carimbos, né, propor oficina de carimbos em sedas, então a gente esculpia, né, fazia um trabalho de esculpir nas borrachas escolares, né, algumas temáticas, alguns desenhos, algumas ilustrações e carimbava com tinta alimentícia na seda, tanto ou então com a divulgação da data da marcha, ou enfim, outros dizeres, palavras de ordem. Acho que isso foi uma coisa que me motivou nesse lugar de prática, né? Tanto de prática artística quanto de uma prática de formação política, talvez, nessa parte mais ativista relacionada às drogas. Acho que a parte dos fanzines mesmo entra quando a gente fez uma oficina de ciência canábica numa escola em São Gonçalo para alunos da EJA. E eu e o Gustavo Maia, a gente foi propor uma oficina de ciência canábica, né? E os alunos trouxeram várias questões e eu acabei produzindo um pouco antes, assim, um zine explicativo de algumas coisas com outros pontos de vista, né, sobre a maconha mesmo. Tinham a pretensão de ter um outro olhar, né, fugindo do currículo mínimo, trazendo um outro olhar sobre a maconha. Então, por exemplo, ao invés de trazer só a classificação, os riscos, os efeitos de determinada substância, a gente trouxe também um aspecto histórico. Então, a gente tinha uma página que era uma linha do tempo, das coisas que aconteceram com a maconha no Brasil. Aí tinha uma outra página que era os usos, além do recreativo, além dessas representações, né, que a gente tem diversos outros usos. Tinha aquelas coisas que falam, né, de não sei, mais de 35 mil usos de possibilidades de uso da maconha. Tinha uma parte também das associações, né, quais associações existem aonde, aqui no Rio de Janeiro. Então, trazer outros aspectos para poder povoar mesmo
o imaginário na questão da educação sobre drogas, né? A gente não precisa ficar limitado. E acho que isso acabou abrindo portas, na minha cabeça, pelo menos, para pensar não só um projeto de doutorado, mas pensar isso na minha vida, né? Aquela coisa, a gente fica meio obcecado com alguma coisa, acaba virando a fanzineira das coisas, né? Então, fiz um fanzine do meu caminho de casa, fiz o meu fanzine das coisas que aprendi na aula hoje, fiz um fanzine para mostrar um conceito para um aluno. E aí acabo aplicando com os alunos e isso tem super efeitos, assim, que eu percebo, né? Principalmente na parte de produção deles. Então, eles conseguem já organizar algumas coisas em questão de páginas, né? Eles conseguem separar sozinhos alguns pensamentos e entender como é que aquele dispositivo, né, pode funcionar. Consigo pensar em outras formas de diagramação com eles, outros designs. Enfim, isso tudo na parte artística, né? Mas quando a gente vai levar essa parte para educação sobre drogas, essa é a proposta, né, da minha tese, né? De conseguir fazer uma metodologia fanzine para poder falar sobre educação sobre drogas com os alunos. Fiquei pensando aqui também que tem umas coisas que eu tenho amadurecido na cabeça que eu acho que talvez seja esse lugar da gente conseguir falar um pouco a respeito, né? Por exemplo, esse fanzine de ciência canábica, ele já podia ter até um volume 2, né? De pensar mais outras coisas que a gente pode falar sobre a maconha, além dessas coisas que a gente já falou. Então, poderia ter alguma parte de nomenclatura, qual é a diferença de descriminalização, legalização, regulamentação, sei lá, artistas que usam a maconha como matéria-prima ou como suporte artístico, né? A gente tem uma artista brasileira, Eva Green, que faz a aquarelonha, né? Uma técnica que ela desenvolveu fazendo aquarela com a matéria-prima da folha da maconha. Então, sei lá, tem diversas outras coisas que a gente pode povoar o imaginário das pessoas sobre maconha, sobre diversas drogas, que não são necessariamente relacionadas ao uso ou relacionadas à criminalização ou ao tráfico. A gente pode lidar de outras formas ou até mesmo tratar esses temas, mas com outro olhar, trazendo, de repente, algum dado e até utilizando mesmo o suporte do fanzine, né, como um aspecto anarquista, né, onde você consegue fazer colagens e consegue escrever à mão e consegue reproduzir depois de forma indiscriminada sem ter direitos autorais necessariamente envolvidos, e isso ser uma proposta, né, inerente do projeto. E, acrescentando também isso, fiquei pensando em outras coisas que estão no forno também, né? Que a gente acaba escrevendo algumas coisas, aí vai conversando com outros amigos que encaixam as ideias e a gente acaba querendo escrever junto, então tem alguns artigos também saindo aí no forno. E um deles a gente está pensando sobre charges, né? Porque é uma coisa que o Francisco já estuda e outras pessoas, o Marcelo também, Marcelo Diniz já estuda. A gente consegue trazer diversas temáticas utilizando esse suporte das charges, mas também pensar o que aparece sobre charges, né? Numa dessas buscas, né, sobre charges na internet, se você jogar lá só charges de maconha, aparece um monte, mas quantas delas não trazem estereótipos? Quantas delas não reforçam pensamentos de que a pessoa que utiliza determinada droga tem determinado comportamento ou é de determinado jeito? Então, também isso pode ser usado como um dado, né, de que talvez até com o auxílio das inteligências artificiais, hoje em dia, a gente consiga criar coisas mais rápido, alternativas a essas que já tem, já que existe essa dificuldade técnica mesmo de produzir mesmo essas charges, por exemplo, em sala de aula, né? Eu que sou professora de arte, tenho maior dificuldade de fazer os alunos saírem desse lugar de deixar de não gostar de errar, né? Eu acho que o essencial é a gente se acostumar com errar, né? Pelo menos na parte artística, isso é muito importante, né? Isso vira parte do nosso processo artístico. Excelente. Como a Bessa pontuou, você traz no seu trabalho essa articulação política, né, da conexão com a arte e com um foco importante no antiproibicionismo, né, que é o grande destaque do seu trabalho. E partindo de Freire, né, a gente entende que a educação ela é um ato político. Né? E você, quando traz no fanzine, né, nessa expressão do povo, da comunicação artística, você traz a redução de danos como seu referencial de pesquisa, né? O que ainda é uma grande ousadia e resistência, sobretudo nos programas de ensino, né? De pós-graduação no campo de educação e de ensino. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Para te perturbar um pouco mais. Como que você chega à redução de danos no seu trabalho, né? Como referencial, né, teórico, né, constitutivo aí da tua pesquisa. Como é que você adere a essa perspectiva da RD, né, da redução de danos? Que formação te agregou nesse caminho? Que leituras, né, serviram como referência? Interessante também pensar que
acho que no sentido amplo, assim, a redução de danos, né, ela acaba estando na nossa vida desde sempre, né? A gente tentando ter uma atitude mais prudente ou mais consciente sobre as coisas, a gente acaba tendo ações de redução de danos. Mas acho que a gente só acaba dando realmente nome aos burros, né? Eu, pelo menos, só acabei dando nome aos burros quando eu consegui entender esse contexto que eu estava, né? Que é esse contexto de dando aula para alunos que estavam ou ligados, de alguma forma, inseridos em contextos violentos ou de vulnerabilidade, e perceber que isso é muito desafiador. A gente acaba tendo que lidar com ou o uso abusivo precoce de substâncias, ou eles conhecendo sobre mais coisas, às vezes, que a gente, de determinados usos ou determinadas práticas. E a gente acaba tendo que lidar com isso que não está sequer regulamentado. Acho que eu me vi deparada com um desafio muito grande, e a RD acabou sendo esse espaço de diálogo, né, de conseguir ter realmente uma escuta para poder ter alguma interferência naquilo que está acontecendo também, né. Eu fico pensando também que esse debate que a RD propõe, ele é não só, né, com esse aluno, com esse usuário ou com essa pessoa que está de alguma forma inserida nesse contexto, mas também com essas forças regulamentadoras, né, no caso educacional, a escola ou a instituição educacional, que acaba tendo também esse olhar mais punitivista, mais proibicionista, até para poder, entre várias aspas, mostrar resultado ou se fazer presente, ou a gente que está no contexto das escolas, a gente sabe que é um recurso muito utilizado, tanto nas escolas em geral, quanto nas aulas em particular. A gente tem que lidar com isso, né? De alguns momentos punir para dar exemplos e que forma que isso vai acontecer, essa punição, e se arrepender da punição e que tipo de poderes os professores têm, né? Eu tenho uma escola, eu trabalho em 2 escolas, uma delas agora, sempre trabalhei sem conseguir ter muita interferência na parte de dar advertência ou dar suspensão. Geralmente isso é um trabalho mais das orientações. Mas agora eu tenho uma outra experiência numa outra escola onde eu tenho algum poder sobre isso. Se eu determino que esse aluno vai tomar uma advertência, ele vai tomar uma advertência. E isso é, por um lado, excelente, que você consegue ter, entre várias aspas, poder, autoridade dentro da sala, mas em outro ponto é péssimo, porque é uma autoridade que ela é punitivista, que é você ali de cabeça quente também tendo que tomar decisões que talvez se fosse uma outra pessoa que conseguisse ouvir esse aluno e ter um outro olhar empático, não o seu que está ali envolvido, talvez pudesse ser melhor, né? Fico pensando que essa coisa de conseguir adaptar a redução de danos em cada ambiente onde a gente está, né, tanto no contexto escolar quanto na nossa vida, é entender também que ela não é uma fórmula pronta, né, que a gente consegue pegar, só mudar ali o público, só mudar ali o contexto, e a gente vai conseguir que tenha alguma solução para algum problema nosso, né? Às vezes ela é só uma força antagônica num sistema que já é repressor e que você tem que ali delimitar algum espaço para conseguir também não surtar dentro de uma escola ou dentro de uma sala. Ela propõe, eu sinto que a RD ela muitas vezes propõe realmente visibilizar algumas questões que são tratadas como senso comum, ou que têm que ser colocadas embaixo dos panos, ou que a gente não tem gerência sobre isso, e muitas vezes até por parte do próprio educador, né, que não se sente nem capaz para poder fazer essa atividade, né, de educar sobre drogas, né. Fiquei pensando também na literatura de RD, né, que internacionalmente falando, a gente tem muito contato com questões ligadas à prevenção de ISTs, né, no campo da RD. E na minha pesquisa, eu acho que eu acabo me debruçando mais nas referências que as minhas referências usam também, que acabo tanto aqui no maconhômetro também, né, muitas vezes. Então, tenho a própria Gilberta, Axel Hyde, né, a Simone Monteiro, Maria de Lourdes, Francisco Bessa, a Regina Figueiredo. Eu fico sentindo que é muito importante a profusão, né, dessas pessoas que estão debatendo, e quanto mais a gente conseguir realmente ler, né, essas pessoas e refletir a respeito ou poder cruzar os debates que elas promovem entre elas, já é também de uma grande valia dentro do campo da RD para expandir o campo da RD e realmente conseguir abranger mais gente, ou as pessoas conseguirem aplicar em outras áreas, não só da educação sobre drogas, conseguir aplicar na vida como uma forma de diálogo mesmo, de escuta com essa outra parte que de alguma forma está ou prejudicada, ou se prejudicando, ou tendo alguma ação que precisa ter algum tipo de consciência, né? Fiquei pensando também, para finalizar, no trabalho dos coletivos, né? Tem alguns coletivos de redução de danos que fazem trabalhos ou virtuais, ou realmente indo em festivais, festas, eventos,
promovendo a conscientização, né, sobre a redução de danos nesses tipos de contextos, como o de Chavando RD e a Escola Livre, que acabam informando ao promover essas ações nesses contextos específicos, né? Muito importante lembrar deles também. Laila, você é professora em 2 redes municipais. Como você percebe as fragilidades e dificuldades no debate da educação para as drogas dentro e fora das escolas? Eu acabo achando muito parecido, cheio de moralismo, preconceito, falas, né, relatos de violência associada à criminalização de substâncias. Então, eu acho que isso tudo são entraves, são dificuldades que a gente tem, e que a gente que está ali o tempo todo inserido, indo atrás de 21 turmas, 16 turmas, sei lá quantas turmas a gente acaba tendo ao longo da semana, acaba que é difícil conseguir dar conta de todas as temáticas, né? E a parte das drogas, ela tá como tema transversal, né? A gente tem que, de alguma forma, conseguir tratar disso, não sendo simplesmente professor necessariamente de ciências ou de educação física, que são as pessoas, entre várias aspas, que são designadas dentro da escola, muitas vezes, para fazer isso, né? Então, acho que a gente acaba tendo uma ilusão dentro da escola de que a gente tem algum controle sobre essa educação sobre drogas, mas, na verdade, acaba sendo, né, uma autoeducação, é o que eu percebo. Assim, as pessoas vão tendo as vivências delas, vão passando pelas as experiências, ou vendo pessoas usarem, ou vendo como outras pessoas reagem a determinadas práticas de uso, e vão tendo as percepções baseadas nesses valores que elas vão acumulando ao longo do tempo, né? Acho que o desafio que a gente tem, de alguma forma, quando a gente traz esse tipo de debate, é mostrar que as drogas elas já estão presentes na sociedade e não só ligadas a esses exemplos pessoais, que aí é uma variedade enorme que a gente tem que levar em consideração, que é onde a gente consegue ouvir e ter esse diálogo de fato, mas também a gente tem diversas outras expressões, ou cosméticas, ou artísticas, ou de pesquisas, e a gente não tem só que demonizar alguma coisa, a coisa é só ou boa ou ruim, a gente tem que conseguir trazer esse debate não só para poder construir em cima dele, mas para a gente poder se munir também de dados, né? A gente saber que tipo de uso é esse, que eu estou falando aqui de dados, são dados empíricos, né? Eu vejo ali, eles falam, sei que tem alguns que as mães são usuárias, outros são dependentes, outros já são usuários, mas dados, né? A gente não consegue ainda direito falar sobre isso, né? Por causa de muito moralismo dentro dos próprios alunos, muitos deles dentro de casa, mas nem culpo nem a escola, nem os alunos, nem os profissionais, né, de alguma forma, por esse moralismo. É uma coisa que é repetida e, de alguma forma, se retroalimenta, assim, na sociedade, né. Laila, refletindo aí na sua fala, né, curioso notar que você, a Luciana Bessa, eu, né, como outros profissionais que já passaram aqui no nosso Maconhômetro Educação, somos profissionais da educação básica e pesquisadores, né, com experiência na educação básica. E notamos aqui, à medida, né, do que você vai colocando aí, como a formação política, né, para as drogas ela é fundamental para uma real educação para as diversidades, né, o que acaba sendo uma premissa importante da redução de danos, né, tanto quanto referencial teórico quanto pedagógico. E isso eu vejo, né, eu acho que a gente consegue observar que é um grande desafio, né, sobretudo nas questões, né, antiproibicionistas que você tem colocado aqui. E além de ser um grande desafio, né, em geral, poucos professores da educação básica chegam a essa formação em pesquisa, né, como a que você está fazendo no doutorado, né, no mestrado, né, no campo de ensino. E aí, para te perturbar um pouquinho mais, né, alinhando essas ideias, eu queria saber de você, considerando a sua experiência, né, tanto no magistério quanto na pesquisa, você percebe a escola e o professor, né, especificamente, receptivos as questões de educação para as drogas? Como é que você encara isso? Você nota o tema como algo secundário, né? O que você pensa a respeito? Eu acho que eu encaro as escolas e os professores, na verdade, zero receptivos, mas nem tanto por culpa deles, né? Mais por falta mesmo dessa formação política, mais por falta desse tipo de debate nas formações, por exemplo, de professores, né? Atualmente, assim, eu até participando mais ativamente agora com esse olhar da redução de danos, com o olhar da educação sobre drogas, para minha própria formação, nos professores de arte dos municípios onde eu atuo,
fico percebendo que vários assuntos aparecem, sabe? A temática racial aparece, muitas vezes a temática da inclusão aparece, e fico pensando o quanto também esse debate, não só sobre violência, né? Porque aí acaba aparecendo a questão do bullying, questão de outros tipos de violências inerentes à escola, mas acho que a parte de educação sobre drogas a gente acaba deixando muito falho, né? Muitas vezes por falta de formação mesmo dos professores. Qual professor que vai assumir esse tabu sem estar munido de alguma forma, né? Sem estar preparado para poder ouvir um aluno falar que é contra, ou que não pode falar sobre isso, né? Qual o tipo de conhecimento que esse professor vai ter, que tipo de formação ele tem para falar sobre isso. Isso é até um debate que a gente no Cannabis Monitor tenta ter, né? De qual é a formação que as pessoas têm para poder serem ou ativistas ou formadores de opinião sobre educação sobre drogas, sobre as drogas, sobre conscientização do uso de drogas. Quem é que forma a opinião das pessoas, né? Acho que o Maconhômetro Educação se propõe a isso, e vários outros veículos também, várias outras propostas existem. Acaba achando que a falta de valorização em cima dos funcionários, né, da educação em geral, e dos próprios alunos também da educação pública, né, e essa cobrança excessiva, ela acaba não deixando a gente conseguir se ocupar de várias coisas que talvez a gente fosse conseguir se a gente não tivesse que cumprir 8 horas de trabalho por dia para ter escala 7x1, escala 6x2, escala, sabe, ter um monte de divisões que a gente acaba não conseguindo dar conta das coisas que a gente talvez quisesse, mas a gente não tem capacidade mental, a gente está estafado, a gente está no limite para conseguir viver, sobrevivendo, né? Não é nem viver, é sobreviver mesmo. E acho que sempre parece isso que você comentou, né? De pessoas, de alguma forma, colocando a educação sobre drogas no lugar secundário, né? Ou preterindo em relação a outras questões, né? Pô, por que a gente vai falar sobre educação sobre drogas se ainda existe fome no Brasil, se ainda existe fome no mundo? Então, acho que esse tipo de fragilidade, né? Esse tipo de dificuldade de tratar a temática da educação sobre drogas dentro da escola, ela é real. Dificilmente a gente consegue sustentar quando tem muitas pessoas que estão desinformadas ou muitas pessoas que não têm tempo realmente para debater, para refletir sobre aquilo, ou não tem lugares para se formarem mesmo sobre aquilo, né? E acho que o desafio é esse. Capacitar os professores, capacitar os funcionários, propor ações não necessariamente só pontuais, né? Ações que realmente consigam se manterem para poder construir alguma coisa com esses alunos, né, no imaginário deles, saber que esse tema ele pode ser tratado, sim, por uma perspectiva não só pessoal, mas uma construção coletiva, com outro imaginário, com outros referenciais, não só necessariamente violências ou criminalização ou consequências danosas relacionadas ao uso de substâncias, né? Laila, você está em sala de aula e é um lugar que te possibilita ter um contato muito próximo com os alunos, né? Com várias histórias de vida. E a gente sabe também que hoje, para além da cannabis, temos muitas outras drogas novas circulando entre a garotada. E aí eu fico querendo saber de você se você considera o debate das drogas na escola importante nesse debate diferenciar alguma droga em particular, na sua opinião, que mereça uma atenção diferenciada por parte do professor junto aos alunos? Pergunta capciosa, né? Porque a gente quer dizer que não, mas a gente estando em sala de aula, a gente sabe que sim, né? Então, não, eu acho que não tem tanto a ver com as substâncias em si, mas relacionado ao contexto, né? O contexto ao qual eu estou inserida, que são escolas públicas, né? Localizadas em comunidades ou próximos a comunidades. Eu não consigo ouvir, chegar para eles, falar sobre redução de danos, que é sobre substâncias que a gente está falando, que todas as substâncias têm riscos, quando eu sei que eles ouvem músicas que falam que fulano perdeu o pai por causa de cocaína, ou porque fulano de tal perdeu tudo pro crack é o fundo do poço. Então, assim, isso não só eles ouvem nas músicas, né? Eles vêm, eles participam, eles sabem de outros alunos, ou eles sabem de outras pessoas que têm essa vivência. Então, acho muito difícil a gente dizer que não quando a gente está inserido nessa vivência também, né? Mesmo que seja nessa posição de ouvir esses relatos de espectador, de pesquisador, inserido ali, estando presente com eles, nesse contexto onde eles debatem bastante entre eles, né? Então a gente acaba ouvindo
e estando submerso mesmo nesse universo deles. Eu fico pensando que cada uma dessas turmas, né, que a gente tem diversas turmas e cada turma é um universo diferente, né? E acaba que cada um desses universos diferentes é composto também de alunos que são eles mesmos universos diferentes, têm as vivências deles, que é muito difícil eles se desprenderem, né, para conseguirem entender que não, realmente, a professora está falando que todas as substâncias tem lado bom, tem lado ruim, vou entender isso perfeitamente quando ele vê ao vivo que alguma substância em específico degrada mais alguma pessoa ou tem efeitos que são mais deletérios em algumas populações. Então, acho que a gente tem que estar sempre alinhado com o contexto desse público com quem a gente está falando, né? E levar em consideração o que eles trazem para a gente também, porque às vezes não. Às vezes é uma turma que não é essa vivência, eles não ouvem Racionais MCs, eles ouvem outra coisa. Então, eles vão ter a experiência de drogas porque o pai é o alcoólatra ou porque a mãe toma um remedinho para dormir, mas nosso desafio é falar sobre tudo isso e falar sobre café e falar sobre várias outras substâncias que a gente utiliza no dia a dia e que a gente não para refletir, né, sobre o nosso uso delas, e a gente acaba fazendo essa diferenciação entre determinadas substâncias e outras por usos sociais, por questões históricas, por questões relacionadas a quem são as populações que usam essas determinadas substâncias, quais são os mercados que são mobilizados por essas substâncias, quem vai ganhar dinheiro com essas substâncias. Acho que isso tudo está muito envolvido, né? E acho que, na verdade, esse debate, acho que ele deve, sim, ser feito de uma forma ampla e sem preconceito, mas acho também que a gente tem que ter essa sensibilidade que é necessária para esse assunto, para esse tema, que mobiliza não só eles, como afeta a gente de diversas formas, né? Não só na parte sensível, mas também, às vezes, na violência do dia a dia. Então, acho que a gente tem que levar em conta essas coisas todas quando a gente vai falar de substâncias em geral, né? Não são as substâncias sozinhas, né? É a substância, é o contexto e é a pessoa também que está ali inserida naquele dado uso, né? Laila, você trouxe aspectos importantes aí na sua fala sobre o moralismo, né? Sobre a desinformação social sobre drogas, né? Que circula cada vez mais no meio escolar. E como essa cobrança excessiva, né, dos conteúdos propedêuticos, eles têm se preocupado cada vez menos com a formação política, tá? Menos ainda com uma formação política para as drogas, né? E aí a gente tem que considerar que essa utopia de um mundo ausente de drogas, né, é uma informação, né, importante para os jovens, né, importante para essa juventude. E nesse cenário, que sugestões você daria para os educadores, né, que querem pensar uma educação para as drogas mais centrada numa política de redução de danos do que propriamente de intervenção proibicionista, né, e focada também nos direitos humanos, né? Você teria indicações de formações para esses profissionais que desejam conhecer um pouco mais sobre o tema? Muito legal essa pergunta, porque acho que quando a gente começa a pesquisar, a gente acaba se fazendo essa pergunta e não sabe nem aonde pesquisar, né? Por onde eu começo, né? E eu acho que um caminho é sempre começar de onde você tá, né? Porque às vezes a gente quero falar de redução de danos lá dos esquimós do Alasca. Beleza, mas a gente tá aqui, eu tô em Araruama, como é que eu vou falar de outra coisa, né? Se não é onde eu tô indo, o que eu tô vendo, o que eu tô passando no meu dia a dia. Acho que pra gente que tá nesse contexto escolar é muito difícil a gente fugir das coisas que acabam atravessando a gente. Então, acho que esse primeiro momento é de verificar no nosso contexto, na nossa comunidade, o que a gente pode fazer numa perspectiva de trazer esse público, esses possivelmente espectadores, né, mas para eles virarem participantes, né, co-criadores, e a partir disso, do que eles trouxerem, das demandas deles, ou que aparecer nesses relatos deles, que a gente encarar como demandas, a gente poder pensar numa estratégia de redução de danos aplicada naquela localidade, né, para aquele grupo, para aquela população. Acho que a gente tem também que mergulhar, né, nessas possibilidades que a redução de danos e a educação sobre drogas trazem para a gente. Eu fico pensando que talvez um caminho interessante para a gente trabalhar a redução de danos na educação sobre drogas pode ser pensar a redução de danos nas mais diversas atividades do dia a dia em que a gente pode empregar o diálogo, a escuta atenta, prezando a troca com o outro, para diminuir os impactos de determinadas ações, ou de alunos, ou de estudantes, ou de usuários. A gente pode
ter esse caráter, né, essa forma de encarar as coisas a partir de uma perspectiva redutora de danos. Acho que no sentido prático, eu acho que a gente pode tentar identificar as questões a serem trabalhadas a partir do relato desse público, que pode ir desde o mosquito da dengue, que vem do foco de água parada em determinadas localidades, isso pode ser um problema para uma população, ou então não, perto da escola tem pessoal que queima lixo e a fumaça entra na sala, e isso é um problema. Então, não necessariamente para a escola, mas para a comunidade escolar, e os alunos passam por ali, ou esgoto a céu aberto, ou até coisas menores, como cerol da linha, né, linha chilena. Meus alunos soltam muita pipa, então eu fico pensando como é que vai reduzir os danos desses dedos, desses garotos, tudo cortado. Pode ser de milhares de formas para a gente desenvolver esse olhar redutor de danos e talvez conseguir aplicar ele de alguma forma mais ativa na educação sobre drogas ou no que a gente quiser aplicar. Né? Também nesse sentido, acho que a gente pode pensar dos dados que a gente pode obter a partir da coleta desses próprios dados, né? Então, quando a gente está buscando sobre charge e maconha ou sobre filmes e maconha, essas coisas que aparecem, né? Esses estereótipos, será que a gente consegue usar isso em sala de aula para poder falar sobre estereótipo mesmo, né? Será que a gente consegue trazer essas coisas que a gente tem acesso, né? Os nossos referenciais que a gente tem de cultura visual acessíveis para poder trazer para eles referências positivas ou negativas e falar sobre isso, né? Falar do próprio, uma metalinguagem, né? Poder falar sobre a própria comunicação visual que existe sobre as drogas, né? Quais são os vieses que existem nessa comunicação sobre drogas? Quais são os valores simbólicos que aquelas imagens ou aqueles debates que aquelas imagens suscitam? Acho que esse pode ser um caminho legal. Eu estou indo mais por esse caminho da semiótica e como eu estou querendo ver como os alunos vão propor, a partir metodologicamente de zines, né, o olhar deles sobre drogas, fico pensando muito se a gente consegue ver essa questão denotativa e conotativa também das imagens, né? Então, o que aquela imagem tem ali apresentada descritivamente, quais são os elementos que aparecem, mas como esses elementos podem ser interpretados, quais são os mitos que existem sobre esses elementos, né, esses símbolos que aparecem, as cores que aparecem. Acho que isso tudo é muito rico e é o caminho que eu aconselho mais porque eu estou fazendo, estou trilhando esse caminho, é mais uma sugestão porque é o único que eu sei por experiência própria. Mas acho importante isso, a gente buscar a nossa localidade, né, e os nossos gostos também, acaba sendo um pouco falar da gente, mas construir a gente e construir o coletivo ao mesmo tempo. Né? Laila, essa leitura das imagens no mundo, cada vez mais audiovisual, é fundamental. Os alunos realmente precisam, né? Todos nós precisamos, de alguma forma, aprender um pouco sobre o discurso que tem que é feito por meio das imagens, do audiovisual, e que a gente acaba vendo o mundo através dessas informações. Então, essa percepção que você está colocando aí é fundamental. E, para caminharmos para o final do programa, eu gostaria de saber a sua opinião sobre qual o panorama e perspectivas da educação para as drogas no Brasil hoje. Eu fico pensando que se eu fosse realista, eu ia soar pessimista. Então, acho que eu tenho que me dar também esse chá de motivação e pensar que, na verdade, tudo que a gente tem a oferecer é trabalho, né? A gente só tem nosso olhar, nosso tempo, que é pouco, e nossa dedicação, que também não pode cair no ostracismo, mas também não pode cair no workaholic, a gente tem que ficar nesse meio tempo, nessa corda bamba, né? Fico pensando nessas possibilidades que a redução de danos e a educação sobre drogas trazem para a gente, e nesses trabalhos que a gente acaba não só já fazendo, mas conseguindo construir e manter, né? Essas redes, esses grupos de pesquisa, essas associações, esses outros coletivos que acabam se mantendo nesse tempo, trabalhando, pesquisando, independente do que estiver acontecendo, né? Se tiver qualquer partido que tiver, enquanto a gente conseguir, né? Enquanto deixarem a gente vai estar resistindo, senão a gente vai estar fazendo contrariamente à lei. Mas acho que esse é o nosso papel mesmo, é resistir e propor, né? Acho que a gente teve, a gente não, né? Acho que houve uma ilusão em algum momento de que talvez no contexto, no cenário político, como a gente tem o atualmente, fosse ser alguma coisa minimamente mais fácil, mas claramente não é, né? A gente continua
não tendo apoio para falar sobre isso, não tendo ninguém batendo no peito para poder querer, de alguma forma, trazer o debate sobre as drogas ou educação sobre drogas, né? Ou os que têm são poucos e não têm o espaço que mereciam, ou acabam sendo cooptados por uma indústria farmacêutica, uma empresa de cannabis medicinal, ou então acabam sendo marginalizados, né? Que é o que acontece também, não só com os políticos que tentam falar sobre isso, mas com as pessoas normais, né? Nós, cidadãos comuns, quando a gente traz esse tema, ou a gente é taxado de maluco, ou de tá querendo trazer a desordem, tem sempre alguma pecha para poder colocarem na gente, né? O que eu vejo como nosso caminho é o que eu já vejo acontecendo, né? Que é a gente fazendo, a gente produzindo, presente nesses debates, né? Presente nesses espaços, ocupando esses espaços tanto acadêmicos, né? De eventos e seminários e congressos e grupos de pesquisa, quantos mais a gente conseguir, não sei quantos a gente consegue, mas ocupando esses espaços é que eu acho que de alguma forma a gente consegue se fazer antagônico a esse sistema que a gente percebe que não deixa a gente proliferar as nossas expressividades, claro, mas também as nossas necessidades de diálogo, né? Tanto com os alunos quanto entre a gente, né? Acaba que a gente fica cerceado do que a gente pode falar, ou do que a gente deve falar, ou do que a gente se sente capaz para falar. Muitas vezes a gente só se sente capaz quando a gente tem alguma legitimação de alguém ou de algum outra pessoa, né? Outra entidade, instituição, alguma coisa que legitima a gente para falar sobre aquele tema. E acho que a gente pode acabar fazendo essa formação também, se autoformando, né, na educação sobre drogas, não só nesse sentido da experiência do dia a dia, mas através de ter essa escuta atenta com os alunos e com essas outras formas de produção, como esse podcast, né, como outros podcasts também que tem falando sobre drogas, a gente conseguir expandir nosso campo de formação mesmo. Eu acabo tendo que me sentindo na obrigação assim, de divulgar esses trabalhos, né, das pessoas que acabam participando com a gente nos grupos de pesquisa, então acho que isso também é uma forma da gente se manter conectado, se manter proliferando, expandindo, né, o nosso campo de debate e acabar retribuindo de alguma forma nesse debate antiproibicionista, educacional e extremamente desafiador que a gente está inserido, por vontade própria ou porque não tem outro jeito. A gente acaba tendo que arrachar outras saídas e talvez a redução de danos seja esse caminho para conseguir falar sobre educação, sobre drogas com os alunos nas escolas. A minha experiência, pelo menos, é essa. Bem legal, Laila. Foi um prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas essas questões sobre a sua trajetória, experiência e as tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo das drogas. Bom ter mais uma pesquisadora de educação básica aqui em nosso Maconhômetro Educação. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade não só, né, de falar com vocês, com o público ouvindo, né, mas de refletir mesmo sobre essa nossa trajetória, né, na educação sobre drogas, que é também a gente estar construindo ela, né. Muito legal sentir que eu também faço parte e com tanta gente maneira que eu admiro tanto. Obrigada aí pelo convite. Laila, obrigado. Foi um prazer tê-la aqui e refletir, né, com a gente sobre educação para as drogas como formação política. Política e necessária para a convivência social, digital e para a diversidade em direitos humanos, né? Bom, muito obrigado também a você, nosso ouvinte, sempre antenado no programa. Esse foi o nosso 12º episódio do Maconhômetro Educação, né, um projeto do Cannabis Monitor e do Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GPED, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a proposta de explorar o tema, né, especificamente o tema das drogas, pela perspectiva pedagógica. Bom, você encontra mais informações sobre o GPED, suas atuações, pesquisas e projetos educativos no site www.gped.net. E para os educadores interessados, né, em ações pedagógicas, fica o convite para acessar o site www.educaçãosobredrogas.com.br. Lá tem material muito bacana, conteúdo muito legal e gratuito para os professores e demais interessados aí na área. Tá? E quando der, visite nossos outros episódios do Maconhômetro Educação. Tem muito debate interessante aqui e não perca, hein? Nós ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo programa.